Então, como o regimento permite 3 vistas, e eu pedi a primeira, a presidência tem que se manifestar sobre o pedido de vista sucessiva, que agora foi formulado com relação ao caso. Posso ler, senhor presidente? Claro. É o Patrimônio Público da Capital, Patrimônio Público Social da Capital, número 14.0695-392/2017, que é segredo de justiça. Eu me restringo a dizer tão somente o número desse. E os conselheiros Hamilton e Maria da Glória solicitam vista sucessiva. Perfeito. Perfeito. Não sai de pauta hoje, certo? Vossa Excelência não terá voto. Nenhum voto. Doutor Rossini, eu sei que é por ordem aqui, eu só tenho, todos os meus são por desprovimento, sim, mas tem um que é não conhecimento. Tá, então não sei se esse tem esse vai no bloco vai também, no bloco. E eu vou lendo, Okay. E o colega prestando Perfeito. Atenção. Obrigado. Vamos lá. Nós vemos que na pauta do doutor José Roberto Rochel de Oliveira temos 2 casos de provimento. Portanto, os 2 casos de provimento serão lidos a posteriori. Por hora, nós vamos falar dos casos de bloco, de votação em bloco. Meio Ambiente, Promotoria de Justiça de Serra Negra, número 14.445.156/2019. Poluição atmosférica, tema poluição atmosférica. Interessados: Pousada Vila dos Leais de Serra Negra e Iraci Valentim de Novaes, tendo por objeto, tratando-se de recurso contra a instauração de inquérito policial. O voto é pelo não provimento. Em seguida, caso de consumidor, da Promotoria de Consumidor da Capital, o número é 43.161.741/2019, tema prestação de serviços em geral. Interessados: Ronaldo Lima Terra e Jacotei. Recurso contra indeferimento de representação. O voto do ilustre conselheiro relator, doutor Rochel, é não provimento. Marcelo. Tá bom. Tá bom. O voto é pelo não provimento. Na sequência, trata-se de questão afeta a infância e juventude, oriundo da Promotoria de Justiça de Ribeirão Pires. O número é 14.0407.103/2019-5. Tema: Conselho Tutelar. Os interessados são Antônio Carlos Gavila Pereira e Município de Ribeirão Pires. Recurso contra a instauração de inquérito civil. O voto é pelo não provimento do recurso, da lavra do ilustre conselheiro. Em seguida, caso de habitação e urbanismo. Promotoria de Justiça de São João da Boa Vista, número 14.430.108/2019. Tema: parcelamento de solo. Interessados: Procuradoria do Município de São João da Boa Vista e outros. Recurso contra a instauração de inquérito civil. O voto do ilustre conselheiro é pelo não provimento. E, por fim, na pauta do ilustre conselheiro Dr. José Roberto Rochel de Oliveira, o caso de patrimônio público oriundo de Ribeirão Pires, número 14.407.125/2019. Tema: patrimônio social. Interessado: Governo do Estado de São Paulo. O recurso é contra a instauração de inquérito civil e o voto é pelo não provimento. Restam para destaque e para que conste os recursos oriundos da Promotoria do Consumidor da Capital, o 422/2019, Eleni Sanches e Seguro Saúde AB Sul América, e o Habitação e Urbanismo de Itatiba, 75/2019, Maria Helena Qualha Vitiello, recurso contra indeferimento de representação. Na sequência, eu leria os votos da doutora Joiese. Entretanto, os 2 votos da doutora Joiese, que a ilustre conselheira, doutora Maria da Glória, se incumbiu de ler, e aí eu agradeço de público. Esses 2 casos são para leitura.
Então, não há decisão em bloco, de forma que no momento certo, no momento que nós anunciaremos, Vossa Excelência terá a oportunidade de ler. Eu tenho votos também, eu sou o terceiro da lista. O voto, o caso vem do Patrimônio Público de São Bernardo do Campo, 43.167.2623/2019, improbidade administrativa, violação aos princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade. Interessados: Francisco de Souza Quirino Filho, Prefeitura Municipal de São Bernardo, Associação de Pais e Mestres São Bernardo e Rocha Contabilidade. O voto é pelo desprovimento. Na sequência, Patrimônio Público de Conchas. Procedimento número 14.242.381/2019. Tema: improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11. Interessados: Coimbra, Joaquim da Silva, Miguel Tomazale e Adair Tristão. O recurso é contra a instauração de inquérito civil e o voto é pelo desprovimento. E, por fim, o caso é do Patrimônio Público, oriundo de Cravinhos. Tema: improbidade administrativa, prejuízo ao erário, artigo 10 da Lei de Improbidade. O número é 43.246.160/2019. E os interessados são Júlio Aurélio Domingos, Marcelo Afonso de Queiroz e Maria Salete Zanirato Giolo. O recurso é contra o indeferimento de representação e o voto é pelo não provimento. Com isso, restam 1, 2, 3 votos para leitura. 586/2019, 213/2019 e 132/2019, respectivamente da Capital, da Promotoria de Habitação e Urbanismo de São Sebastião e da Promotoria de Amparo. Em seguida, leria os votos do doutor Giuliotti, mas ele foi retirado de pauta por pedido de vista. Na sequência, os votos são do doutor Hamilton Alonso Júnior, ilustre conselheiro. O primeiro caso é consumidor, oriundo da Promotoria de Justiça de Conchas. O número é 14.242.341/2019. Os interessados são Antônio Silva Júnior e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e Superintendência Federal da região. O recurso é contra a instauração de inquérito civil e o voto é pelo não conhecimento, dada a intempestividade da irresignação. Na sequência, o caso é de habitação e urbanismo, oriundo da Promotoria de Justiça de Bragança Paulista, tendo por número 43.215.317/2019, tendo por tema parcelamento de solo, poder público e obras e serviços irregulares. Os interessados são Habitarte, Desenvolvimento Urbano Limitada e Marcelo Alexandre Soares da Silva. O objeto é um recurso contra indeferimento de representação e o voto do ilustre conselheiro é pelo não provimento deste reclamo. Há um voto, senhor conselheiro, que fica ao talante de Vossa Excelência, que é oriundo de Itu, que é pela rejeição do arquivamento. Acho que, por prudência, é melhor deixar para a leitura, né, senhor presidente? Eu prefiro... Sobre arquivamento, eu gostaria de ler o voto, não o voto inteiro, mas a essência do voto para Vossa Excelência. Para manter a coerência do que aqui é feito, não é? Então, se diverge, nós temos que dar ciência aos interessados. O terceiro caso é de habitação e urbanismo, oriundo da Promotoria de Justiça de São Caetano do Sul. O número é 43.674.1916/2018. O tema é segurança, a interessada é Luciene Targa Imperato, e o recurso é contra o indeferimento de representação, e o voto do ilustre conselheiro é pelo não provimento deste recurso. Esse caso eu só queria fazer o seguinte esclarecimento. Esse caso nós já analisamos há meses atrás, meses, convertemos por segurança integral, checar, verificar mais um item. Obtivemos um novo laudo da Prefeitura indicando que não há risco iminente, e aí, então, agora sim, acolhendo a decisão de indeferimento do doutor Júlio Abud, promotor de justiça de São Caetano, decidi, como relator, pelo não provimento do recurso. Obrigado, senhor relator. Na sequência, e sendo o último de seus votos para votação em bloco,
Caso de patrimônio público, originário da Promotoria de Justiça de Campinas. O número é 43.713.3930/2019. Tema: improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da LIA. Os interessados são Elmes Aparecido Oliveira, município de Campinas, e Guarda Municipal de Campinas. O recurso é contra o indeferimento de representação. E o voto de Vossa Excelência é pelo não provimento do reclamo. Tá? Caso simples. E, na sequência, nós vamos fazer referência e votar os casos do doutor Júlio César Botelho. Aqui, novamente, eu devoto um grande cumprimento, assim, manifesto a satisfação de tê-lo aqui. Vossa Excelência já adiantou, dos 4 votos, todos são de votação em bloco. Portanto, eu vou ler, e se houver necessidade, o Vossa Excelência destaca. O caso é de consumidor. A Promotoria de Justiça é do consumidor da capital. O número é 43.161.373/2019. O tema é prestação de serviços em geral. Os interessados são Marcílio Marcos da Silva Mariano e Serasa, e SPC. O recurso é contra o indeferimento da representação e o voto de Vossa Excelência é pelo não conhecimento pela intempestividade. Confere, né, Excelência? O segundo caso é de patrimônio público. A promotoria de origem é de Caraguatatuba. O número é 14.233.125/2019. O tema é improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. O interessado é Francisco Carlos Marcelino. O recurso é contra a instauração de inquérito civil e o voto de Vossa Excelência é pelo não provimento deste reclamo. Em sequência, trata-se de caso de patrimônio público originário de Embu-Guaçu, da Promotoria de Justiça de Embu-Guaçu, tendo por número 14.257.84/2018. O tema é improbidade, violação a princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade. O interessado é o Agnaldo Pereira de Camargo e o recurso é contra a instauração de inquérito civil. E o voto do ilustre conselheiro Dr. Júlio César Botelho é pelo não provimento. Por fim, o caso é de direitos humanos, especificamente saúde pública. Promotoria de Justiça de origem é de Itu. O número é 43.0306.460/2019. O tema hospitais e outras unidades de saúde. Os interessados são Ricardo Augusto Mesquita e Reginaldo de Oliveira Carlota. O recurso é contra o indeferimento de representação e Vossa Excelência votou pelo não provimento deste recurso. E assim encerram os votos de Vossa Excelência. Se eu não estiver equivocado na leitura do voto previamente. É isso, Excelência? Pela ordem, Não. Eu só tenho um voto divergente, que na verdade não é voto divergente. Eu pedi vista de um processo cuja relatoria é da doutora Ana Margarida. Então, que é o 71/2019 da Vara Civil de Pinheiros. Sim. Não é nem inquérito, é notícia de fato. Quando da leitura dos votos da ilustre conselheira, Vossa Excelência terá a oportunidade de chamar a vista, ler o voto. Na sequência, vamos votar em bloco os votos, os casos que estão pautados para a doutora Ana Margarida Machado Junqueira, ilustre conselheira aqui, decana deste sodalício. O primeiro deles é originário da Promotoria do Consumidor da Capital. O número é 43.161.312/2019. O tema é prestação de serviços em geral. A interessada é a Juliana Paloma Quandt de Oliveira e Walmart Brasil Limitada. Trata-se de recurso contra o indeferimento de representação e Vossa Excelência não conhece por intempestivo. Eu me permito fazer uma pequena consideração, porque a Juliana Paloma Quandt de Oliveira é advogada, na verdade é bacharel, esteve há pouco aqui, eu dei ciência para ela, Vossa Excelência autorizou que eu entregasse o voto e ela entendeu que era intempestivo. Bacharel que é, portanto, foi dado conhecimento e agora, mais uma vez, é dado a público esse voto. O voto 71/2019 será lido. Na sequência, é caso de habitação e urbanismo. A Promotoria de Justiça de Taquarituba, o número 43.455.20 de 2018. O tema é infraestrutura urbana. O interessado é Robson Luiz dos Santos Nunes e o recurso é contra o indeferimento de representação. O caso é de desprovimento.
Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Casa Branca, número 44739-2332-2019. O tema é improbidade administrativa, prejuízo ao erário, artigo 10 da Lei de Improbidade. O interessado é o Jurandir Costa. O recurso é contra o indeferimento de representação que Vossa Excelência não deu provimento. É caso de desprovimento. E, por fim, nos casos, não, ainda temos mais 2. Direitos Humanos, Saúde Pública, origem da Promotoria de Atibaia. O número do processo é 43.199.1651, 2019. O tema Vigilância Sanitária e Epidemiologia. O interessado é o Giancarlo Zanarotto. O recurso é contra o indeferimento de representação e o voto é pelo não provimento. O último caso é de desprovimento, mas Vossa Excelência tem, então, para que conste, vou constar e vou ler o desfecho. Direitos Humanos, Saúde Pública, Promotoria de Origem, Presidente Prudente, número 43.723.566/2019, tema Financiamento do SUS, Sistema Único de Saúde. Interessados, Promotoria de Justiça de Pirapozinho, Genildo Raminelli, e o recurso é contra o indeferimento de representação. Houve voto vista, que aderiu ao voto da conselheira relatora pelo desprovimento. E, pelo que me consta, houve pedido de inclusão para a votação em bloco, e assim está sendo. É isso, Eu queria fazer uma observação, senhor secretário, sobre esse caso. Assim que o senhor me der a palavra. Está dada. Muito obrigado. Presidência. Muito obrigado. Esse caso me chamou a atenção e fez com que eu até baixasse o nosso regimento interno ontem em meu computador, o ato 484 e a nossa lei federal, a lei estadual, a lei orgânica, as leis orgânicas, por conta de ser o recorrente um promotor de justiça. O promotor de justiça representa outro promotor, né? E, não contente com o indeferimento da representação que ele faz, não enquanto pessoa física, enquanto cidadão, mas enquanto promotor de justiça, ele interpõe o recurso. Isso me chamou a atenção, porque eu falei, é um promotor recorrendo contra a decisão do outro. Por isso que eu falei, não, esse caso merece ser estudado. E fui dar uma olhada, e até porque é uma coisa sui generis, nesses quase 2 anos que a gente está aqui, eu nunca tinha visto isso. Então é a mesma coisa que nós lá, na nossa comarca, e bom, vocês entenderam, viéssemos a receber uma representação de um promotor de justiça, não um cidadão que é promotor, mas ele como promotor de justiça da cidade X, que representa para o colega de outra comarca, e o colega indeferiu, e ele, enquanto promotor de justiça, recorre. E eu falei, unidade do Ministério Público, isso me latejou na cabeça um pouco, e eu pensei que ia ser até enfrentado no voto vista do doutor Eduardo, e aí eu fui examinar. E a nossa legislação, eu acho que não pode passar desapercebido, até porque, vamos dizer assim, é um lead case, aí, um caso que nós estamos analisando, um promotor recorrendo contra a decisão do outro promotor, né? É uma coisa curiosa. E fui juro que minha primeira impressão era vir com voto divergente pelo não conhecimento. Eu estava querendo encaminhar, pensei que eu ia encaminhar para isso. Pelo não conhecimento, pelo princípio da unidade do Ministério Público, pela ideia de que, da mesma forma, então, um promotor de justiça vai poder recorrer contra a decisão do procurador-geral. Quer dizer, não sei se isso não gera um tumulto. Não está em tempo de Vossa Excelência pedir vista. Não, mas aí eu ali, analisando, não pedi vista e não vim com voto divergente escrito, apesar de ter feito o estudo, e joguei até para o e-mail daqui, para poder... Porque, analisando e conversando hoje com o doutor Eduardo, não tive oportunidade de conversar com a doutora Ana a respeito, foram a relatora e o voto divergente. Na nossa legislação, se fosse recurso de instauração de inquérito, não poderia. Não poderia porque diz lá o interessado, e diz quem é o interessado. O interessado é aquele contra qual poderá ser proposta a ação civil pública. Então, aí não daria. Seria a falta de legitimidade é patente. Mas é indeferimento de representação. E indeferimento de representação, diz lá o representante
Aí o promotor de justiça foi representante, ele que representou. Dentro de uma visão mais ampla possível de legitimidade, para que haja sempre o duplo grau, a análise de tudo pelo colegiado e tal, e por favor, discorde de mim, porque eu também fiquei dividido, mas eu entendi que seria possível ele oferecer o recurso, porque como a nossa lei, mais que a lei, o ato normativo 484 e o regimento interno falam o representante, ele está na figura do representante, mesmo sendo promotor de justiça. E aí, no caso, me pareceu que, na dúvida, indúbio, pró-análise, pró-duplo grau de jurisdição e assim por diante. Mas aqui, digo que eu pensei bastante a ponto de puxar toda a legislação, jogar num documento para começar a fazer um voto divergente. Li melhor e sem que ser tem qualquer já firmado posicionamento assim de forma bem sólida. Para esse caso, me parece, achei melhor não abrir essa divergência, mas trago, porque o assunto é um assunto curioso. Um promotor de justiça recorrendo contra a decisão de outro promotor de justiça. Então, só queria fazer esse registro, mas eu vou aderir ao voto da digníssima relatora e voto do doutor Eduardo. Eu acho que eu vou pedir vista, doutor Hamilton, não por discordar dos seus argumentos e dos nobres colegas que antecederam a sua análise, mas me surgiu aqui uma dúvida, porque eu tenho quase certeza que já tramitou aqui no Conselho Superior uma questão envolvendo a Promotoria de Direitos Humanos, especificamente de Inclusão Social, e o grupo coordenado pela colega que lida com desaparecidos, esqueci o nome agora, Eliana Vendramini, onde suscitou-se essa questão, e eu me lembro que salvo engano, a doutora Vendramini, ela acabou recorrendo de uma decisão do colega, e eu não sei. Então, de fato, eu acho que eu me sinto mais confortável. Então, eu quero dizer assim, estou adorando o senhor estar pedindo vista, porque, como eu falei, eu não fecho a questão ainda. Eu estou numa situação ainda com possibilidade de mudança no entendimento. Tenho um pouco de medo do tumulto. Eu só quero dar uma olhada, porque daí você abre um precedente muito perigoso de colegas interferindo diretamente. Posso fazer uma intermissão aqui? Pois não, doutor. É caso de bloco. Então, a sua vista retira, porque já que de alguma forma polêmico, é conveniente mesmo que ele volte para a leitura, inclusive dos 3 votos, da relatoria, eu prefiro, eu me sinto do voto em adesão e do voto de Vossa Excelência aqui. Que o encaminhamento retirada. Eu já vou disponibilizar ao senhor, como eu já fiz todo o levantamento da nossa legislação, eu agradeço, mando por e-mail. Agradeço. Eu vou ler agora os votos do bloco do doutor Eduardo Roberto Alcântara Del Campo. O primeiro caso é Consumidor Ribeirão Pires, 43.407.158/2019, prestação de serviços em geral. O interessado é o Cláudio Antônio de Paiva Dota e o recurso é contra o indeferimento de representação. É caso de desprovimento, conforme voto, constante do BVA. O caso seguinte é Consumidor, a origem é São Joaquim da Barra, o número é 14.431.411/2018, tema Imóveis. Interessados, Prefeitura do município de São João da Barra, Confran Engenharia e Comércio Limitada e Banco do Brasil S.A. O recurso é contra a instauração de inquérito civil e a decisão é o não conhecimento pela intempestividade. Portanto, é possível ser votado em bloco. O seguinte, é um caso de Campinas, mas há uma decisão, uma deliberação pela remessa à Procuradoria-Geral de Justiça e o relator solicitou destaque para a leitura na oportunidade. O seguinte caso seria o 2108, que também Vossa Excelência pediu destaque, vai ser lido. E o terceiro e todos os demais são casos de leitura. Vossa Excelência tem 4 casos para ler os votos, porque o último deles é o caso de Procuradoria-Geral de Justiça, Subprocuradoria, e é sigiloso.
É sigiloso. Vossa Excelência, se tiver necessidade de se retirar, como disse, nós leríamos esse voto ao final. Pode ser? Há alguma divergência, presidente? Não inverte a pauta. Não, porque daí a gente tem que parar a gravação. Ah, sim. Então a gente para no final. Pode ser, senhor presidente? Sob a natural aquiescência de Vossa Excelência. As coisas estão correndo normais, fique tranquilo. Tá tudo Obrigado, bem. Excelência. Eu vou acrescentar um voto que foi pedido destaque pelo advogado que aqui estava, mas como ele levou cópia do voto do doutor Eduardo, eu retiro e coloco em bloco. Pode ser? Então, vamos lá. Consumidor, Promotoria de Justiça do Consumidor. Até que teve sustentação oral a semana passada, retrasada, quer dizer. Número 43, 161, 586, 2019, prestação de serviços em geral. Interessados, Cicetel, Indústria Nacional, Associação Nacional, Sindicato, Nacional da Indústria de Trefilados e Laminados de Metais Ferrosos e Aço e Acros, Cabos de Aço, Indústria e Comércio. O recurso é contra indeferimento de representação. O voto foi lido, eu li o voto, foi pelo não provimento e o doutor Eduardo inseriu um voto que acompanha esse voto, portanto, não há divergência, de modo que é possível ser lido, ser votado em bloco. Me parece que não faltam mais decisões em bloco, de forma que eu devolvo a palavra ao senhor presidente em exercício para a votação. Muito bem. Alguém tem algum destaque? Todos de acordo? Sim, Excelência. Aceito os votos de relatoria proferidos. Agora nós vamos... Os procedimentos anunciados em bloco. Vamos, então, à inversão da pauta para o julgamento dos casos em que figura como relator o eminente conselheiro doutor Eduardo Del Campo. O primeiro PT é o de número 689, Campinas Consumidor. Ariovaldo Zanelli e MP são interessados. Promoção de arquivamento sem compromisso. Inicialmente, eu queria agradecer à presidência e aos colegas que concordaram com a inversão da pauta, em razão de um compromisso inadiável que terei mais tarde. Eu vou ler Esse é um voto de turma, mas é um voto bastante interessante, que acho que também, na esteira daquilo que o doutor Hamilton levantou, é importante que nós tomemos conhecimento. Consumidor. Peças de informação apresentadas por Ariovaldo Zanelli ao Ministério Público Federal e posteriormente encaminhadas ao congênere estadual, insurgindo-se contra a determinação emanada do primeiro promotor de justiça do Juizado Especial Criminal de São Paulo, que veda aos times de futebol da cidade de Campinas, Guarani e Ponte Preta, o recebimento de torcidas rivais visitantes. Consoante o representante, a determinação seria contrária aos direitos dos torcedores subtraídos, enquanto consumidores. Instado, o promotor de justiça responsável pela restrição justificou a medida na ocorrência pretérita de atos de vandalismo pelas torcidas organizadas citadas, acrescentando que a recomendação foi acatada pela Federação Paulista de Futebol. A questão aqui, eu vou logo continuar a leitura do voto, mas a questão aqui foi exatamente o fato do colega de Campinas pedir informações ao colega da capital. E, com base nessas informações, ele decidia o procedimento. E aí eu faço a seguinte observação. O artigo 116, 5º, estabelece ser atribuição processual do Procurador-Geral de Justiça, dentre outras, promover o inquérito civil para a defesa do patrimônio público e social, bem como da probidade e legalidade administrativas, quando a responsabilidade for decorrente de ato praticado em razão de suas funções por, letra D, membro do Ministério Público. Não obstante, a expressão e a ação civil pública encontrar-se hoje com eficácia suspensa por força de medida cautelar deferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI número 128595, em 25/10/95, fato é que toda análise que recaia sobre ato praticado por órgão do Ministério Público, em princípio e em tese, pode resvalar para ato que implique na possibilidade de propositura de ação civil pública destinada à decretação da perda de cargo e de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade. Ação essa de atribuição originária do Procurador-Geral de Justiça. Sendo assim,
não poderia o promotor de justiça oficiante ter dado andamento ao reclamo solicitando informações ao seu par. Ao contrário, deveria ter encaminhado os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, que detém atribuição para análise do caso. Por tais razões, determino a remessa dos autos à Procuradoria-Geral para análise. Esse é o voto. Então, a questão é essa, foi colocada, se ele poderia ou não, e eu entendo que não, com base exatamente nessa possibilidade de propositivo. Isso. Não, mas ele vai questionar o ato que foi emanado do colega. A representação foi contra ato de um promotor. E ele, então, pede informações e decide. Não vou entrar no mérito da questão. Então, para constar, rejeitada a promoção de arquivamento com remessa à Procuradoria-Geral. Todos de acordo? Eu já antecipo com o relator. Com o relator. Todos com o relator. Prosseguindo, temos o PT 2108 de 2019, Mogi das Cruzes, Patrimônio Público, tema de nulidade de ato administrativo, interessados Francisco Alves da Silva e outros, recurso contra instauração de inquérito civil. Esse caso, nós já tivemos vários precedentes, eu vou ler só a ementa, se houver alguma dúvida, nós entramos na discussão do caso. Patrimônio Público, recurso contra a instauração de inquérito civil, investigativo instaurado por decisão unânime do Conselho Superior do Ministério Público em grau de recurso. Ausência de previsão legal a amparar o recurso contra a decisão do colegiado, não conhecimento. Então, é um recurso contra a instauração de um inquérito civil, cuja instauração foi determinada por este sodalício. Então, não cabe recurso, quer dizer, nós vamos rever a decisão que nós já tomamos de forma unânime no sentido de se instaurar. Já temos vários precedentes nesse sentido, com o relator também. Todos com o relator? Sim. Prosseguindo, o PT 891 de 2015-4, Patrimônio, Capital, tema de improbidade, interessado João Paulo Gonçalves da Silva e outros, promoção de arquivamento sem compromisso. Esse é um caso de turma, eu só trouxe assim, mais para conhecimento do colegiado. Patrimônio Público, inquérito civil instaurado para apurar eventual ilegalidade em editais das concorrências públicas, número 1, 2015, 2, 2015, 3 de 2015, promovidos pela Secretaria Municipal de Transportes da capital, cujo objeto era a delegação, por concessão, da prestação e exploração de serviço de transporte coletivo público de passageiros na cidade de São Paulo. Representação que noticiava possíveis irregularidades no certame, cujo teor também foi encaminhado ao Egrégio Tribunal de Contas do município. Corte de Contas, que determinou correções no edital aberto, que foram devidamente atendidas pela municipalidade, renovando-se os certames que voltaram a ter andamento e foram devidamente homologados. Considerando que a municipalidade corrigiu as falhas que poderiam gerar comprometimento da competitividade, corrigindo o edital e refazendo a licitação, houve a regularização da situação através do exercício do poder-dever de autotutela. Suficiência dos dados a comprovar inatenção de fraude ou direcionamento da licitação, especialmente entre as correções prontamente realizadas pelo Poder Executivo, afastando-se a prática de ato de improbidade administrativa. Desnecessidade de outra medida a ser adotada pelo Ministério Público neste momento. Promoção de arquivamento mantida por seus próprios fundamentos, ressalvando-se a possibilidade de medidas autônomas caso surjam novos elementos de convicção. Homologação. Na verdade, o que ocorreu nesse caso é que o município, inicialmente, ele se defende das imputações, procura justificar as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas, mas, paralelamente, acata todas as recomendações oriundas, tanto do Tribunal de Contas quanto do Ministério Público. Então, o colega entendeu e eu o acompanho no sentido de a homologação é pura e simples, é sem recomendação. Voltamos com o relator. Excelência, pela ordem. Esse último voto dele é o de segredo. É o de segredo e é da Procuradoria-Geral. É possível suspender a transmissão um pouquinho só? Sem a gente interromper? Daí o próprio relator vota, ele está com tempo. Se o senhor entender assim, senhor presidente. Marcelo.
Cadê o seu show? Retomando a ordem prevista para o desenvolvimento dos trabalhos, apreciaremos agora os feitos que tem como relator o ilustre conselheiro Dr. Rochel. Primeiro deles, consumidor, promotoria da capital, 422 de 2019, interessados Eleni Sanches e Seguro Saúde, ABES Sul América. Recurso contra indeferimento de representação. Pois não, senhor presidente. Esses dois casos, como se trata de reformar a decisão do colega, então fiquem muito à vontade, caso os senhores discordem ou queiram algum esclarecimento, eu vou ler a ementa e, caso seja a situação de modificar, fiquem muito à vontade nesse sentido. Ementa. Pedido de investigação que tem por objeto apurar a dupla majoração de plano de saúde da Sul América sem aparente fundamento legal. Reajustes previstos para os meses de julho de cada ano, mas que de novembro para dezembro de 2016 teve elevação de 40,76%, além daquele anual. Existência de diligências pendentes, como, por exemplo, esclarecer se esse aumento de dezembro de 2016 foi somente no plano da recorrente ou se outras pessoas também reclamaram perante os órgãos de proteção do consumidor e ou do Poder Judiciário, visando identificar a existência de interesse difuso ou coletivo. Existindo a atribuição do Ministério Público, esclarecer a razão do aumento questionado pela recorrente. E, por fim, saber se efetivamente essa questão já foi judicializada, tendo em vista a anotação existente nos próprios autos, nesse sentido. Então, eu dou provimento ao recurso. Eu não sei se ficou claro aos senhores. Não, só provimento. Pela ordem. Eu queria só um esclarecimento. Por acaso não teria ocorrido aí mudança de faixa etária? Não, nesse caso específico, a representação inicial, inclusive, questionava também mudança de faixa etária, mas é objeto de outra investigação já em andamento. Perfeito. Olhemos o voto de relatoria. Com o relator. Muito bem. Prosseguindo, temos agora o PT 75, é isso, tudo, Rochel, de 2019, um tema de habitação e urbanismo, Itatiba, Maria Helena Qualia Vitiello, pois não. Eu preciso dar-me por impedida, porque a promotora de justiça é minha sobrinha. Pois não. Recente voto, é caso de abstenção ou é caso de impedimento? Impedimento mesmo, a sua sobrinha? Eu acho que tá. Muito bem. Então, registrado o impedimento da ilustre conselheira doutora Maria da Glória, cuida-se de recurso contra indeferimento de representação. Com a palavra o relator. Aqui também, da mesma forma, fiquem muito à vontade para discordar da minha posição, até porque é um tema polêmico. Lerei a ementa. Apura-se eventual perturbação do sossego, tendo como causa o excesso de barulho de veículos com aparelhos de som, além de apresentações de shows musicais na frente da loja de conveniência Rebeste, localizada no Alto Posto Rosário, no município de Itatiba. Imagens de folhas 10/11, entre parênteses, pessoa abaixando a calça e mostrando as nádegas, indicando o total desprezo das pessoas que se sentem, pelas pessoas que se sentem prejudicadas. Juntada de mídias referentes a eventos ocorridos no local, indicando a persistência do excesso de ruídos. Existência de várias reclamações de pessoas diferentes, provimento do recurso. Aqui, gostaria de explicar o seguinte.
existem pessoas no entorno desse posto e nos autos o promotor oficiou a prefeitura e pediu a informação para saber se era uma reclamação de vizinho, né, contra o barulho ou se havia outras pessoas. E a prefeitura encaminhou várias cópias remetidas pela Secretaria de Segurança Urbana do município de Itatiba. E nessas cópias constam realmente várias pessoas prejudicadas, inclusive um gerente de hotel, diz que tem um hotel ali nas imediações, e outros moradores. Eu fiz questão de mencionar essa questão das imagens aqui que constam, porque estão nos autos. E se vê que esse pessoal do posto promove os shows, inclusive tem alguns prospectos juntados, aqueles sambões, né, que são feitos no posto de combustível, e quando a reclamante ou alguém por ela estava fazendo uma foto com celular, provavelmente, um dos cidadãos lá abaixou a calça, virou de costa e isso está nos autos, por isso que eu achei interessante. Na minha ótica, isso revela, além da questão difusa, no caso aqui seria mais coletiva, né, que permeia esse fato, prováveis desdobramentos aqui para frente, se o Ministério Público não fizer alguma coisa, né? Esse foi o ponto em que eu me apeguei. Então, eu vejo aqui algo que realmente suscita a intervenção da promotoria. Foi a colega lá arquivou com base em qual justificativo? Então, ela nem entrou no caso de ser indivíduo. Não entrou. Ela falou, o problema está solucionado. E, na verdade, não está, porque tem a resposta da prefeitura com a indicação de que há várias pessoas que se sentem prejudicadas, né? Tá documentado, e a reclamante, ela fez a representação inicial e no curso, nesse período no trâmite da representação, ela juntou mais 2 petições com mídias, gravando sons e o que acontecia ali, inclusive juntou essa imagem. Então, quer dizer que ela persistiu, o problema persiste, o problema não foi resolvido. E o parecer é para prosseguimento das... Isso, é pelo provimento para que seja instaurado o inquérito civil. Com o relator? Com o relator. Muito bem. Era o último, né, doutor Rochel? Os votos proferidos pela doutora Joiese serão apresentados pela ilustre conselheira doutora Maria da Glória. O primeiro deles é o de número 21 de 2018-4, Meio Ambiente, oriundo de São Luís do Paraitinga, interessados Fábio de Furni Martins e IDK, Produções e Eventos Eireli Microempresário, aditamento de TAC. Com a palavra, a doutora relatora. Vou proceder à leitura da emenda. Meio Ambiente. Inquérito civil instaurado visando a apuração de supostas poluição sonora decorrente da realização de eventos no local denominado Aldeia Outro Mundo por Fábio de Forni Martins e pela empresa IDK Produções e Eventos Eireli MEI, no município de São Luís do Paraitinga. Após a tomada do termo de compromisso de ajustamento de conduta, folhas 88 e 94, a ilustre promotora de Justiça do Meio Ambiente, doutora Natália Danelli Rodrigues, promoveu o arquivamento dos autos em epígrafe, porque as obrigações assumidas no referido TAC mostraram-se suficientes à tutela da coletividade lesada. Promovida a homologação do TAC pelo Conselho do Ministério Público, as folhas 97 e 98, ocorre que, todavia, da análise dos autos, o ilustre promotor de Justiça do Meio Ambiente, Dr. Leonardo Rezec Pereira, verificou algumas irregularidades. Diante das informações trazidas, que noticiam circunstâncias que maculam de ilegalidade o TAC homologado, nos termos da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, necessário que seja revista a homologação de folhas 97/98, com retorno dos autos à origem,
para adequação do referido termo de ajustamento de conduta às exigências legais atinentes à representação legal da empresa e do limite de ruído. Todos de acordo? Com a relatora. Com a relatora e com a conselheira. Com a relatora. Muito bem. Prosseguindo, temos o PT 2029, oriundo da Procuradoria-Geral de Justiça, Patrimônio Público, tema de improbidade, interessados município de Presidente Prudente e Nelson Roberto Bugalho, promoção de arquivamento sem compromisso. Patrimônio Público. Inquérito civil instaurado com o fim de apurar eventuais irregularidades... Pela ordem, esse não é segredo de justiça, que vem da subprocuradoria? Não consta. Não consta nos autos aí? Não. Não. Os autos estão com Vossa Excelência. Desculpa, passou batido pela secretaria. Ao lado. Procuradoria-Geral de Justiça, mas não atrás, consta... Atrás, ali. Então, é público. Não. Então, obrigado, Não Excelência. Desculpa interromper. Patrimônio Público. Inquérito civil instaurado com o fim de apurar eventuais irregularidades no Centro de Zoonoses de Presidente Prudente. Nomeação de servidora em cargo de comissão, com notícia de desvio de finalidade e desempenho de funções incompatíveis com cargo em comissão. Pagamento de adicional de insalubridade para todos os funcionários, mesmo quando não desempenhavam atividade insalubre. Expedição de recomendação pela Procuradoria-Geral de Justiça, no sentido da imediata exoneração da servidora nomeada para cargo em comissão devidamente cumprida. Reavaliação do pagamento do adicional de insalubridade, mantendo-se o mesmo apenas para aqueles servidores que exerciam efetivamente atividade insalubre. Promoção de arquivamento. Ausência de elementos idôneos a apontar ocorrência de improbidade administrativa. Homologação. Todos de acordo? Com a relatora. De acordo. Só um esclarecimento. O voto anterior, o 21, foi em conversão do julgamento em diligência. Foi conversão do julgamento. Isso, então tá. Desculpa, eu estou aprendendo. Foi. Perdão. Aditamento do TAR. Tá bom, obrigado. Doutor Rossini vai apresentar seus votos. Apenas dois, senhor presidente. O primeiro deles é o 586, de 2019, consumidor. Esse, como advogado, teve ciência do teor do voto convergente do conselheiro Eduardo Del Campo, eu já incluí a destempo, mas, aliás, não a destempo, mas no final da pauta como bloco. Muito bem. Seria o caso de apreciarmos, então, o 213, Habitação e Urbanismo São Sebastião, interessada a Associação Amigos da Praia de Maresias, recurso contra indeferimento de representação. O 213. E eu quero aqui, Excelência e demais conselheiros, eu pedi para incluir na leitura, porque recebi uma ligação da doutora Eliana Passarelli, que está afastada das funções, está na Secretaria de Justiça, não sei quais as razões, mas provavelmente deve ter interesse da Secretaria de Justiça envolvido, então eu preferi dar publicidade ao julgamento e especificamente à emenda. Recurso contra indeferimento de representação, 43.677.213/2019, Patrimônio Público e Habitação e Urbanismo. Representante recorrente, somar a Associação Amigos da Praia de Maresias e o representante do município de São Sebastião. Eu vou me restringir à emenda. Emenda. Representação formulada por associação com pleito de providências em razão de irregular ocupação do solo, decorrente de alegada inconstitucionalidade de lei complementar e omissão da municipalidade. Questão da ocupação do solo, objeto da ação civil pública, promovida pelo GAEMA, Litoral Norte, em fase de execução de sentença, impossibilidade de instauração de novo inquérito civil com o mesmo objeto, a fim de se evitar decisões contraditórias e teratológicas, ausência de justa causa, recurso tempestivo, conhecimento, desprovimento quanto ao mérito,
recomendação de remessa de cópia dos autos à Egrégia Procuradoria-Geral de Justiça para conhecimento e eventuais providências quanto à alegada inconstitucionalidade de lei local. O recorrente, a associação, ela sugere que a lei complementar que criou o plano diretor da cidade fez com que ocupações totalmente desorganizadas, enfim, crescessem. Nessa região, 5 vezes mais crescimento do que na cidade. Essa questão já foi posta em juízo, já a ação ganha, em fase de execução de sentença, mas da inconstitucionalidade quem tem que conhecer é o seu Procurador-Geral de Justiça. De forma que é um arquivamento, aqui é um indeferimento, desprovimento do recurso com recomendação de encaminhação de cópia dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça. Segue-se agora o PT 132 de amparo. Desculpem. Todos de acordo com o relator? Eu fiquei um pouco preocupado. Desculpe. Eu errei. Encaminhamento. Muito bem. Desculpa. Segue-se agora a apreciação do PT 132. Seria esse, de amparo? Isso. Patrimônio público, tema de improbidade, interessado Pedro Alberto Guerra dos Santos, recurso contra indeferimento de representação. De antemão, eu quero pedir desculpas por espancar o vernáculo aqui, senhor presidente. Se dá mais ao motivo de emoção, porque está exercendo aqui essa função tão louvável, mas tão estressante. Patrimônio público, recurso contra o indeferimento de representação, processo 43.189.132/2019, amparo. Recorrente Pedro Alberto Guerra Santos e a recorrida Promotoria de Justiça do Patrimônio Público Social de Amparo. Recurso contra o indeferimento de representação. Notícia de eventuais atos de improbidade praticados no âmbito da Câmara de Vereadores de Amparo. Insuficiência de elementos a indicar a prática da ato de improbidade. Alterações realizadas na legislação através de lei, não resolução. Necessidade de representação à Procuradoria-Geral de Justiça para eventual propositura de ação direta de inconstitucionalidade. Parcial provimento do recurso. Então, parcial provimento com recomendação. Com o relator? Com o relator. Obrigado. Eram esses, né, Torrocini? Muito bem. Vamos apreciar os PTs que têm como relator o doutor Hamilton, nobre conselheiro. O primeiro deles é o PT 395, de 2017, Habitação e Urbanismo, de Itu, interessados Emerson Monteiro e Associação dos Proprietários do Loteamento Chácaras Residenciais Paraíso Marriott, promoção de arquivamento sem compromisso. Senhor presidente, ilustres integrantes do Conselho, esse caso era caso de turma, mas eu preferi trazer para o Pleno, porque eu estou rejeitando o arquivamento e, pelo meu voto, devolução dos autos à origem, para que a questão seja solucionada por meio de termo de ajustamento de conduta ou pela propositura de ação civil pública, facultando-se ao douta promotora de justiça, a opção pela designação de substituto legal para que tal desiderato seja cumprido. E o que é o caso? Aqueles casos que nós pegamos aqui, que existe, inclusive, bastante discussão sobre eles, que aqueles loteamentos fechados, só que a doutora promotora de justiça, ela entendeu que não existiria lesão ou perigo de lesão a direito difuso coletivo em seja a adoção de providência por a promotoria, que refletiria interesse disponível. Só que o caso é de fechar vias públicas, ocupação de área verde, de condomínio, e com algumas agravantes assim, com notícias, inclusive já teve BO, a confusão tremenda,
porque só quem estaria quites com a associação é que teria as pessoas que foram visitar poderiam entrar ou passariam por situação constrangedora, o direito de vir, a circulação de vias públicas. Nós sabemos de todo o problema da segurança e que as pessoas querem se cercar para fins de segurança, e a gente compreende isso. Porém, vias públicas, em resumo, a Praça Castro Alves é do povo, né? Como o céu é do avião. A área de circulação, via pública, não pode ser fechada, e inclusive com cancela com as pessoas que querem visitar os seus parentes, com situações constrangedoras. Então, não me parece que a questão ela sai do aspecto individual e privado, ela ganha conotação pública. O meu voto, ele é longo, eu não gostaria de cansá-los com 4 laudas que escrevo sobre o caso, mas, inclusive, é uma luta que nós temos. Agora eu tenho aqui a doutora Maria da Glória, que também é da Procuradoria de Difusos. Nós não sofremos déficit, porque a representatividade tinha 2 procuradores da Difusos, que era o doutor Olieno e eu. O doutor Olieno saiu, mas a doutora Maria da Glória chegou. E nós, lá na Procuradoria, temos uma luta intensa com relação a esses loteamentos fechados. Inclusive capitaneado, vamos dizer assim, pelo doutor José Carlos de Freitas, que é um dos nossos conselheiros lá, e temos inclusive indicação do CAL, e eu cito aqui as sugestões do CAL. Existe o malferimento de uma infinidade de normas, seja da Lei 6766, da Lei 6766 de 79, que é a Lei do Parcelamento do Solo, passando pela nossa Constituição Estadual, artigo 180, inciso 7º, que prevê as áreas definidas em projeto de loteamento como áreas verdes ou institucionais não poderão ter sua destinação, fim e objetivos originariamente alterados, exceto quando a alteração da destinação tiver como finalidade a regular. Aí vai, né? Então, a situação precisa de atuação na finalidade de regularizar a situação. Por quê? Porque não se pode negar acesso à via pública, precisa se verificar se esse loteamento não está violando direito ambiental e urbanístico da população. E também mais, se nós chegarmos ao eventual entendimento que é possível, alguns podem assim entender, mesmo assim tem que se analisar se está dentro dos regramentos legais para ser possível, né? E nem isso também não está sendo feito. Então, o meu voto, por isso que eu trago para cá, é no sentido de retornar o inquérito civil para essas finalidades ditas aqui, quer dizer, preservar esses direitos do cidadão à livre circulação, ao meio ambiente urbanístico, etc. É assim que eu voto, senhores. Todos de acordo? Aliás, só pela ordem, não atuar nesse caso significaria defender o interesse exatamente disponível das pessoas que fecharam, né? Então, acho que conflita completamente. Então, acolho integralmente os argumentos do nobre relator e concordo com o prosseguimento das investigações. Doutora Maria da Glória. Só queria compreender um aspecto. Houve um cerceamento de passagem das pessoas, dos transeuntes, ou só uma restrição por questões de segurança? Porque no início o nobre relator falou a respeito de pagamento, de associação, alguma coisa assim. Eu gostaria de saber se há restrição para aqueles que não contribuem com eventual associação, ou se... A portaria, eu acho que vai ser... Referido ao loteamento, embora inicialmente tenha atendido aos requisitos da Lei 6766/76, foi posteriormente fechado em seu perímetro por obra da Associação de Moradores, não havendo notícia de autorização prévia da Prefeitura Municipal, quer dizer, já temos um problema aqui, por meio de lei municipal, não tem lei municipal, seguida de concessão do uso do solo.
não existe disciplina legal federal acerca do loteamento fechado. A obrigatoriedade da identificação daquele que pretende ingressar no loteamento pode dificultar o exercício do direito de vir. E aí sim vai. Aí, vamos ver a denúncia aqui. A denúncia fala em fechamento sem lei, que já é um problema, né? Sem lei municipal, uma autorização da prefeitura, fala em ocupação de áreas comuns e fala da impossibilidade de ingresso no local, com restrições, inclusive com vedações que geraram, inclusive, briga. Às vezes, de fato, se chegaram. Olha aqui, eu vou... Também, né? A doutora promotora chega a dizer que houve equacionamento, mas quando se olha a documentação, nós não encontramos esse equacionamento nos autos, e a situação, dito pelo representante, continua igual. Quer dizer, ocupação, fechamento sem lei, desvio de finalidade de destinação das áreas em prejuízo social, e também essa parte do cerceamento de circulação de pessoas. Quer dizer, atinge a área urbanística e, inclusive, a área de cidadania, né? De tráfico de pessoas. Uhum. Tá. Obrigada. Não, eu só queria ter certeza, mas parece que não foi abordada essa questão da segurança, não é? Eu acho que realmente, eu acho que precisa realmente ter uma apuração mais específica, porque não tem... Né, com relação a essa questão, concordo plenamente com o voto do relator. Eu fiz a introdução pela segurança, porque, na verdade, o que todos almejam é ter um lugar com segurança, e como, infelizmente, essa segurança não é dada a contento, né, as pessoas tratam de se cercar. A realidade brasileira é essa. As pessoas tratam de... elas mesmas colocarem as cancelas, elas mesmas... Só que fazem isso dentro de uma perspectiva para resolver os seus problemas, utilizando áreas públicas para isso, não permitindo o tráfego de veículos. Só que nós estamos falando de via pública. Então, isso o Brasil é o país onde se privativa pedaços públicos e se socializa prejuízo. Eu chego a dizer o seguinte: no Brasil, infelizmente, a gente vê isso constantemente, e não estou falando desse caso específico, do melhor que tem do poder público, o melhor que tem de áreas públicas e de serviço público, se quer privatizar. E a parte ruim do serviço público se quer socializar. Nós temos que inverter essa ordem. Então, a gente vê isso em vários segmentos. E eu tenho uma opinião muito própria sobre a questão dos fechamentos de loteamento, né? Nós temos que resolver isso de maneira que, trazendo segurança, mas garantindo o direito da população. Encontramos isso em uso de praias, né? Tem gente usando praia quase que de forma particular. A gente vê por aí. Faço uma crítica contundente. Da mesma forma, faço essa crítica com relação às vias públicas. Doutor Rochel? Já antecipando o meu voto com o relator, eu gostaria só de lembrar que o município de Vinhedo teve uma série infindável de problemas nos últimos, diria, 20 anos, com relação a condomínios, né? Inclusive com a atuação muito eficiente do colega Rogério, que trabalhou lá um tempo e que está na assessoria hoje. Então, fica o registro aqui para colegas de manter contatos com a promotoria de Vinhedo, que por certo
terá subsídios para auxiliá-la no encaminhamento dessas questões. Hein? Mas voto com o relator. Eu queria só um esclarecimento. O doutor Hamilton chegou a falar em alguma autorização municipal, nesse caso? Falou que não tem lei. Tem, eu acho que foi feita uma autorização, um decreto, alguma coisa desse tipo. Posso procurar aqui agora. Mas não tem lei. Tem várias reuniões tentando resolver o problema, mas o problema não é resolvido. E aí chegou uma hora que se arquivou. Controle de acesso. Se faz o controle de acesso. Estou dando uma olhadinha aqui na ementa, no voto, que é a autorização da prefeitura, né? O fechamento, o loteamento e o fechamento das vias foram implantados com autorização da prefeitura. É decreto municipal, é isso. É feito um decreto municipal. Não tem esclarecimentos, talvez, mas se é garantido o livre trânsito. Pode ter sido autorizado com a garantia do livre trânsito. Não impedir a passagem, né? Provavelmente. Eu vou discordar nessa parte seguinte. Mesmo que tenha decreto municipal, ele não tem o condão de contrariar a Constituição. A 6766, a Constituição, a nossa Constituição Estadual. Então, mesmo que esse decreto tenha essa particularidade, me parece que ele não tem o condão muitas vezes de fechar. O fechamento, ele acaba ferindo liberdades públicas fundamentais. Então, não me parece possível. E também, digo mais, hein? Esse controle de circulação feito por uma associação, só porque alguém é adimplente ou inadimplente, também fere o direito de cidadania, do exercício das pessoas. Isso não é individual, não. Isso tem a ver com o interesse da coletividade. Porque senão vamos chegar não é um clube particular. Se fosse num clube determinado e alguém não quisesse que alguém entrasse, tudo bem. A partir do momento que nós temos vias públicas, áreas verdes e pessoas que moram lá dentro, como é que uma associação pode brecar quem paga para entrar e quem não paga não entra? Não, isso evidentemente tem interesse coletivo. Eu concordo plenamente, por isso que eu fiz esse questionamento, né? Se a proibição de circulação estava sendo feita por esse motivo. Eu gostaria de pedir vista nesse caso também, por favor. Perfeito. Vista dos autos para a doutora Maria da Glória. Tá bem? Prosseguindo, temos ainda um procedimento em que figura como relator o ilustre conselheiro doutor Hamilton. É o PT 3.930, correto? 2019? Não provimento. Já foi. Último. Talvez tenha sido lido num momento em que eu estava às voltas com outro atendimento. O último da folha. Pelo que eu entendi, nós temos o 21/2018, que é de São Luís do Parentinga, que é uma conversão de julgamento em diligência, e nós temos um da Subprocuradoria-Geral de Justiça, que é necessariamente lido porque se trata de uma homologação de arquivamento do Procurador-Geral de Justiça. São, na verdade, dois. Não, eu só anunciei dizendo que ele voltaria a Vossa Excelência no momento certo. Isso.
Que dois? Aqui eu tenho anotado um, que é o 395 Eu errei, 2017. senhores. Eu errei, senhores. Estou lendo da doutora bom, Joyce. Agora sim. Não tem mais não, doutor. Não tem não. Não tem só mais. um. Não tem mais. Eu achei que não tinha mais. Doutor, senhor presidente, desculpe. Mas se quiserem, eu leio o voto. Não tem problema. É muito bem-vinda a leitura, mas dessa vez a gente agradece mesmo. Eu tenho a certeza que é um excepcional voto, li, mas eu agradeço. Obrigado, senhores. Muito. Eu estou apanhando um pouco aqui com os registros, mas uma hora eu aprendo. Esta descoincidência entre a relação de feitos e a ordem da pauta, ela é um probleminha. Eu vou tomar providência, senhor. Eu entendi o recado. Não é. Entendi o recado, senhor. Não é imputável a Vossa Excelência. Mas passa a ser. Vem do início do mandato essa questão. Passa a ser. Eu me sinto obrigado a rever Vem isso. do início do mandato. É intuitivo. E como hoje, enquanto Vossa Excelência lia, eu estava às voltas com atendimento de telefone e tudo, eu não pude fazer as minhas marcações, como sempre faço. Chamamos a pauta procedimentos em que tem como relator, conselheiro doutor Júlio. O primeiro deles é o de número 373, é isso? Pela ordem, excelência, os meus já todos foram liquidados. Julgados em bloco, porque eram todos não provimento ou não conhecimento. Muito bem. Então, passamos a apreciar os que têm como relatora a conselheira Ana Margarida. O primeiro deles é o de número 71. Isso. Deixa eu só fazer Parece que Vossa Excelência já leu o voto na última sessão. E depois de algum debate aqui nesse conselho, o doutor Júlio Botelho, já nos 45 minutos do segundo tempo, ele pediu vista e ele traz um voto divergente. Então, com a palavra, o doutor Júlio. Então, embora acho que a maioria já se lembre do caso, até porque nós temos uma ilustre colega presente que não participou da sessão, eu me reservo o direito de fazer uma breve narrativa do que se trata. A questão envolve o atendimento de aluno com deficiência, no caso específico, aluno portador do espectro autista, e a mãe postula o direito deste jovem, um adolescente, de estudar numa escola especial. A questão é por demais complexa e ela já demandou do Ministério Público um trabalho exaustivo para tentar construir uma saída, uma vez que existe uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público que garante aos alunos, às crianças e adolescentes, o direito de estudar numa escola especial. Esse acórdão transitou em julgado e é antigo. Só que de lá para cá... e uma coisa importante, quando a juíza que criou a política pública na sentença, né, ela ressalvou a possibilidade do Estado construir uma política pública que contemple os alunos do espectro autista. E isto veio sendo construído ao longo dos anos. Então, hoje, nós temos escolas públicas, tanto do município quanto do Estado, que estão preparadas para atendimento desses alunos. Óbvio que não está perfeito e óbvio que nem todas as escolas estão. Então, o voto da nobre conselheira Ana Margarida vinha no sentido da homologação, do indeferimento da representação da promotora, por entender que, tendo em vista que tem escolas públicas e que permitem a inclusão desse aluno, então não justificaria o acolhimento da representação e que o Ministério Público patrocinasse essa investigação, este inquérito. Eu pedi vista porque, como eu disse, essa questão ela é complexa demais e ela já demandou muito esforço, em particular dos colegas que trabalham com a área de pessoa com deficiência. Nós fizemos um trabalho bastante grande nessa questão do autismo, inclusive firmamos vários termos de compromisso, TACs, na verdade, termos de ajustamento de condutas, com o Estado e com o município, visando garantir o atendimento dos alunos com deficiência na rede pública regular. Portanto, por que isso?
porque a Constituição ela estabelece que os alunos com deficiência eles devem estar estudando no mesmo ambiente dos alunos sem deficiência. A isso dá-se o nome de educação inclusiva. Especificamente no caso do Gabriel, que é o que interessa, eu estou trazendo alguns questionamentos para apreciação dos senhores. A promotora diz, olha, as escolas estão preparadas, o Gabriel, a princípio, foi avaliado por uma equipe multidisciplinar e ele, a princípio, teria condições de ir para essa escola regular. É este o voto e é esse o fundamento do indeferimento da representação. Pois bem, não veio instruído os autos com esta tal avaliação multidisciplinar, nós não sabemos que mecanismos ou que instrumentos pedagógicos essa escola tem para acolher esse aluno, a gente não sabe se tem, a gente chama de cuidador, mas é um acompanhante especializado garantido pela Lei 12.764, que é a lei do autismo, ela garante que toda escola tem que ter um acompanhante especializado. O Ministério Público tem um TAC firmado com o Estado, onde o Estado se obrigou a disponibilizar este acompanhante em todas as escolas públicas em que haja alunos do espectro autista. A gente não sabe se a equipe pedagógica da escola tem um estudo do caso desse menino, para saber se os suportes necessários para não só a matrícula, mas a permanência, porque senão fica um aluno isolado dos demais, com uma educação falsa, não tem ali uma inclusão concreta, fica um professor só para cuidar dele e os demais alunos na classe. Então, o meu voto ele é neste sentido, de que a promotora investigue para saber se tem esses suportes pedagógicos todos para garantia efetiva do Gabriel nessa escola, se o Estado está disponibilizando, e o que disse essa equipe multidisciplinar, tanto da área de saúde como da área da educação. Isto tudo por conta de uma coisa que me parece muito importante, que é um sinal que me acendeu, uma luz vermelha, no seguinte sentido, o Gabriel estudou desde 2011 numa escola especializada, ou seja, fora da rede regular. Ele estudou numa escola só de alunos autistas. Então, depois de 8 anos, querem colocar o Gabriel numa escola regular, com alunos sem nenhum tipo de deficiência e sem esclarecer que suportes essa escola está disponibilizando ou não para ele. Então, com toda a vênia da nobre relatora, o meu voto é no sentido de que esses autos retornem à origem para que sejam dirimidas essas questões e nós possamos, então, decidir com mais convicção se cabe, de fato, essa matrícula na rede regular de ensino ou na rede especializada, que é o que a mãe postula, até porque o direito à educação, e é uma educação inclusiva, uma educação junto com todos, é do Gabriel e não é da mãe. Então, nosso interesse é ver o que é melhor para a criança e não o que a mãe deseja para ele. É nesse sentido o meu voto. Eu gostaria só de esclarecer, o Gabriel estava nessa escola especializada em Guarulhos e a família se mudou para o Butantã. Exatamente. E aí a mãe pleiteou a vaga numa escola em Cotia, que, segundo ela, era o mais adequado para atender os interesses do adolescente. Isso. E o órgão de Estado encarregado da área de educação disponibilizou uma vaga para ele na rede regular e que, como o doutor Júlio colocou, que hoje tem um processo muito melhor, ainda tem muita coisa para ser feita, mas do que era na época do julgamento da ação civil pública que reconheceu esse direito. É claro, eu acompanhei o que a promotora decidiu, mas é claro que eu não posso deixar de reconhecer que as cautelas que o doutor Júlio colocou aqui sempre vão acrescer na proteção do adolescente. A minha intenção não foi desprotegê-lo, seguindo já o próprio processo de educação inclusiva que se instaurou, né, nas escolas regulares de ensino do Estado, e diante, assim, até de um quadro maior de
de dificuldades, às vezes até financeiras do Estado, de estar podendo disponibilizar uma vaga em escola especializada. Mas é claro que o interesse maior é desse adolescente. Eu acho que as cautelas são realmente muito importantes. A gente sempre prefere que as cautelas protejam esse menor, né, da melhor forma possível. Só, não sei. De qualquer jeito, eu quis esclarecer que a minha posição foi levando em conta o que a promotora nos trouxe, e é claro que é carente realmente de elementos dos autos. Eu fui atendendo esse processo que já se adiantou de inclusão na escola regular de ensino, e ressaltando que não houve recusa do poder público de vaga. Então, na verdade, foi uma análise mais objetiva. É claro que essas cautelas ajudariam ao encaminhamento de uma solução mais segura, né? Indago. A relatora adere ao voto da divergência ou vamos votar? Olha, acho que eu posso manter desse jeito, até eu já expliquei porque eu fiz, mas eu reconheço que pode ser importante mesmo. Eu vou manter a minha... Pois não. Então vamos escolher os votos. Doutor Rochel, como vota? Com todo respeito ao voto da relatora, eu voto com a divergência, porque me parece que a cautela melhora o direito do adolescente. Doutora Maria da Glória, como vota? Voto com o doutor Júlio. Doutor Rossini. Confessar que a própria conselheira relatora fez menção positiva à divergência. Então, não entendo divergente, por isso voto com o doutor Júlio Botelho, porque acho que se convergem em muitos pontos os dois votos. Doutor Giuliotti. Se eu fosse o relator dessa matéria, eu teria arquivado também. O doutor Júlio é um especialista, ele trouxe novos dados aqui, que talvez até a doutora Ana desconhecesse, como eu também desconheço. Por isso que eu vou aderir ao voto de decorrência dessa especialidade reconhecida do conselheiro Júlio. Muito bem. Doutor Hamilton. Da mesma forma que acabou de se pronunciar o doutor Giuliotti, eu também, na verdade, quando nós começamos a discutir na sessão, acho que foi passada, retrasada, não sei qual foi, esse assunto, eu fiquei com bastante atenção à exposição do doutor Júlio, que para mim foi uma aula, porque eu não conhecia esse assunto, e depois até conversei também com a nossa colega, que atualmente está no centro de apoio, a Sandra? Sandra, e sobre esse assunto, porque acabei me inteirando, achando interessante que a gente não pode ter um tratamento linear nesse caso, a gente vai ter que analisar o caso concreto. Então, subscrevendo as palavras do doutor Giuliotti, eu vou ficar com o voto de divergência do doutor Júlio, que inclusive eu antecipei na parte da manhã, porque como eu já tinha lido e também estava com esse convencimento, então só fez solidificar mais ainda o meu entendimento. Se é que me permitem, eu sei que é uma informação que não veio muito ao caso, mas eu tive a oportunidade de almoçar semana passada com o pai de uma criança autista, e eu comentei com ele sobre esse caso, e até de um certo desconforto da minha parte de estar fazendo diligências antes de decidir, porque eu sou um defensor da escola inclusiva, sem a menor sombra de dúvidas. E eu fiquei muito tranquilo com esse pai, que também é um defensor da escola inclusiva, ele tem um filho, ele sabe dos benefícios que a convivência entre os diferentes produz numa criança, e a homogeneidade ela é sempre burra, ela é sempre limitadora, porque se você coloca um monte de crianças com restrições, enfim, elas tendem a não aprender nada, a não desenvolver, enfim. E aí ele disse uma frase que eu falei, nossa, eu vou comentar isso no dia da sessão. Ele disse assim, é até importante que nós tenhamos crianças com deficiência na rede regular, porque é uma forma de você criar o problema e você obrigar que o Estado, o aparelho do Estado,
construa saídas. Então, às vezes, olha, de fato não está bom, mas quando você põe o problema, eles vão criar mecanismos para... E se você não colocar a criança, a tendência é não se fazer nunca nada. Eu só fico um pouco preocupado, no caso do Gabriel em particular, porque o Gabriel ele tem esses 8, 9 anos de escola especializada, onde o atendimento ele é comportamental, ele é por meio de cartão. Os alunos quase que são adestrados mesmo. Olha, a hora do almoço, então ele sabe que é o cartão tal, o cartão vermelho significa outra coisa. E aí você coloca um jovem que veio todo esse período de atendimento numa escola especializada, e aí você põe numa escola regular, com todas as questões que nós sabemos que existem, e se você não tiver ali uma equipe preparada para acolhê-lo e encontrar caminhos, vai ficar muito difícil. E daí eu entendo esse anseio, esse desespero dessa mãe querendo proteger a sua cria e colocando numa escola especializada. Então, foi mais isso que me motivou. Né? E só para acrescentar mais uma coisa, a mãe disse que ele já experimentou uma escola regular no passado e que não se adaptou, e aí, depois dessa análise multidisciplinar, ele foi para uma escola especializada. Ela acha que o problema persiste. De qualquer jeito, como o doutor Júlio ponderou, a gente não tem esses dados nos autos, a avaliação da equipe multidisciplinar. Então, só para acrescentar isso. Muito bem. Então, o doutor Júlio já votou, a doutora Ana já votou. Doutor Eduardo, por favor. Eu também pedi a relatura, vou acompanhar a divergência. Acompanha a divergência, e eu, como não especialista, também me rendo à especialização, confessando que, se fora relator, provavelmente teria dado o mesmo encaminhamento que a doutora Ana, mas me convenço. Então, prevalece o voto da divergência. Prosseguindo, nas minhas contas, vem agora o PT 2332, seria isso? 2332. Casa Branca. Já foi julgado em bloco, senhor presidente. Já foi. Me parece que acho que Então, os feitos de relatoria da doutora Ana Margarida estão todos relatados. E a sessão se encerra. E a sessão por aqui fica. Algum dos senhores conselheiros tem algo a propor, algo a registrar? Só para comunicar, num dos casos nossos aqui, a decisão deste colegiado, acho que foi até turma, mas já vou aproveitar para falar agora, aí não preciso dar nem ciência por escrito, a não ser que os senhores queiram. Deixa eu ver, foi deliberação de turma. Foi recomendado ao promotor de justiça que enviasse uma documentação que ele arquivava, ele deferia a representação, encaminhasse para Ribeirão Preto, porque lá é que estão as escolas do caso concreto aqui, e assim o colega, não é usual, o colega manda para mim, como relator, por isso que eu quero da ciência, que ele cumpriu a recomendação nossa. Então, se os senhores quiserem, preciso dar ciência a todos, se quiserem estar aqui, eu coloquei arquivo e sim pasta própria, porque ele está comunicando que ele mandou para Ribeirão Preto as cópias. Só isso. Muito bem. Então, está encerrada a reunião. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.